Então nós temos esses dois problemas hoje no Brasil. De um lado, nós temos o Bolsonaro, que precisa, obviamente, o Bolsonaro e a indústria nacional que vende para o Brasil, o comércio nacional e o povo brasileiro, eles não dependem do auxílio emergencial porque são vagabundos, eles dependem de um auxílio emergencial exatamente pela questão da pandemia e para aquecer a atividade econômica que paralisou por causa desse liberalismo e depois da pandemia. Então, por um lado, seria muito interessante para o Bolsonaro aplicar esse auxílio emergencial. Se ele promete um auxílio emergencial até o final de 2022, ele não só reconecta com a base da população, ele vai ser percebido como um presidente legal, como ele, ao mesmo tempo, consegue recuperar a economia, consegue fazer, digamos que a economia voltar a girar. Mas a pergunta básica é, se é possível para o Bolsonaro voltar a sua popularidade e ainda conseguir melhorar a economia através desse auxílio emergencial, e volto a dizer, não é esse auxílio emergencial que fala, não, mais uma, sem previsibilidade, não. É um auxílio emergencial que seja previsível, 2 anos de auxílio emergencial, por exemplo, para que os investidores possam se programar para isso. A pergunta básica que a gente tem que se fazer é por que o Bolsonaro não faz a utilização dessa técnica para restaurar a economia e para dar dignidade para as pessoas, obviamente, e para aumentar a sua popularidade. É porque o Bolsonaro, ele é governado por algo maior, tem algo por trás do Bolsonaro. Então essa questão do auxílio emergencial, ela significa imediatamente um aumento na disputa dos recursos que o Brasil produz e que não estão sendo produzidos ao redor do mundo por causa da pandemia. Enquanto aqui no Brasil a produção ela é estimulada, porque infelizmente o Brasil estimula a aglomeração, estimula a continuidade na produção, fora do Brasil, muitos países simplesmente paralisaram a produção e estão importando dos países que continuam produzindo, mesmo que às custas das mortes das pessoas. Então, nesse momento, o Bolsonaro está numa situação de encruzilhada. Por mais que o Bolsonaro queira e saiba que o auxílio emergencial, se ele for prometido, até o final do mandato, é uma salvação para a popularidade dele, e ao mesmo tempo esse auxílio emergencial significa também, obviamente, a possibilidade de retorno da economia, ele acaba não partindo por esse lado.